Oi. Foi mais esquisita, eu com uma olhada Pessoas aqui. envergonhadas. Calma, deixa eu aproveitar que não tem ninguém. Vem mais pra cá, que você tá tão no cantinho ali. Put Major Clothes aqui. Tem alguém já na nossa live? Você pode entrar aí na nossa live já. Nossa. Ai, tem pessoas. Oi. Tem pessoas? Oi. Que legal. Eu não consigo entrar. Daqui. Produção, ajuda a gente aqui. Entra na nossa live, por favor. Oi, pessoas. Que bom que vocês estão aqui. Oi, gente, tudo bom? A gente veio aqui hoje porque esse ano a UV começou a comercializar a mandala lunar. E para quem não conhece, a mandala é uma agenda onde você pode sincronizar os seus ciclos menstruais com a lua. E ela tem várias informações super legais sobre a gente, sobre o nosso corpo. E a Karen é uma especialista em bruxaria e ela tem o Se Inclua, e a gente trouxe ela aqui para responder algumas perguntas de vocês e algumas que já fizeram pra gente também, porque eu acho que nem todo mundo conseguiu entender, e eu mesma tive muita dificuldade quando eu comecei a usar a mandala. Então ela veio explicar um pouquinho sobre como isso funciona e por que é legal a gente ter, né, isso sincronizado, principalmente esse conhecimento sobre a gente mesma, né? Principalmente agora nessa época de pós-carnaval, que as energias estão densas, que a gente às vezes está meio perdido, meio cansada, e enfim. Quer se apresentar? Vou apresentar então. Eu sou a Karen, eu tenho um projeto chamado Se Inclua no Instagram. E aí a Duda, a gente tá transmitindo nos dois canais ao mesmo tempo, então eu tô meio confusa aqui. Mas a Duda, da Ovelha Negra, me chamou pra contar um pouquinho sobre a mandala. Bom, no Se Inclua, ele é um projeto que surgiu da minha vontade de levar para mais mulheres conhecimentos sobre o próprio corpo, sobre a autopercepção do ciclo menstrual e principalmente tentando traduzir isso de alguma forma para uma vida mais urbana, né? Porque a gente tá aqui na cidade, na correria, etc. E a gente acaba se desconectando muito do nosso corpo. E é um pouco difícil também a gente conseguir se visualizar em rituais, na cachoeira, coisas assim, né? Que Sim. Pessoas que estão mais conectadas com a natureza, querendo ou não, ter uma percepção maior do seu ciclo. E às vezes morando em apartamento não é uma coisa tão simples, né? De você realmente entender o porquê que você tá conectado e o que aquilo quer te dizer. Eu falo por mim mesma, porque eu tive muita dificuldade, assim, em me perceber nesse aspecto, sabe? Sim, é realmente complicado. A mandala é uma ferramenta muito legal para isso, assim, porque principalmente essa mandala, a mandala lunar, mesmo feita pelas meninas, que é uma ferramenta de autopercepção totalmente conectada com os ciclos da lua no céu, né? Então ela traz todas as informações da lua no céu e ajuda a gente a conseguir se comparar, assim, né? Se relacionar com a lua no céu, perceber os momentos do nosso ciclo que a gente está vivenciando em cada uma das luas. Posso já fazer uma pergunta? Pode. Tem relação de, tipo, eu vi aqui até na mandala que você menstruar numa determinada lua fala um pouco sobre o teu comportamento e a tua fase de vida, enfim. Então, dentro dos estudos de sagrado feminino, existem várias mulheres que escrevem sobre isso. Uma das que eu gosto muito é a Miranda Gray, desse livrinho Lua Vermelha. Quem quiser se aprofundar, é um livro super legal, ele é curtinho, assim, é bem fácil de ler. Ela fala sobre o ciclo de lua branca e o ciclo de lua vermelha, que são dois ciclos menstruais diferentes, assim. Então, quando a mulher menstrua na lua cheia, ela está vivendo o ciclo de lua branca, que na verdade ela, digamos assim, que ela estivesse super conectada com a natureza. Dizem que os povos antigos, as mulheres menstruavam sempre na lua nova. Todas as mulheres menstruavam na lua nova. E aí, com recomeço, coisas novas e energias novas? Basicamente isso, assim. Vamos dar uma passadinha na mandala pra gente ir entrando no assunto, assim. Que eu acho bem legal que a mandala, ela entra nesse assunto bem com calma, assim. Tem bastante dessa parte. Ela começa com um calendário lunar, dias versus mês, aí ela tem os calendários de mês, assim. Conseguirem ver.
E aí ela começa falando sobre os ciclos. Ela é basicamente um livro, né? Ela é super legal por isso. Quando ela fala dos ciclos de vida, morte e vida, ela tá falando justamente sobre essa nossa relação com a natureza, que eu acho muito engraçado que, pra mim, eu demorei pra perceber essa minha relação com a natureza tanto dentro da cidade, porque a gente tem essa sensação de que como a gente tá na cidade e a gente não vive dentro da natureza, a gente não é a natureza, né? Quando na verdade a gente é a natureza. Sim. A gente tá completamente conectado com ela. Tudo que a gente faz pra natureza volta pra gente. A gente tá o tempo todo não interferindo, mas Sim. mudando junto com ela. Eu acho assim. que a gente se culpa muito por não se perceber, às vezes, nessa sincronia, digamos assim, e daí você pensa, cara, por que hoje eu não tô afim, eu não tô produtiva, eu tô querendo ficar em casa, eu não tô 100% frenética, trabalhando, produzindo, enfim. E daí a gente se culpa muito porque a gente não tá desse jeito, mas a gente esquece que nós somos mulheres e também, né, seres regidos por várias coisas que não dependem só da gente, mas Sim. que o nosso corpo é cíclico, né? Sim. A nossa biologia é cíclica, então não existe como a gente estar realmente 100% do tempo super produtiva, super disposta, enfim, é natural isso, né? É totalmente natural. Eu costumo brincar que é tipo morango. Não tem morango o ano inteiro. Ah, sim. E você não cobra que tenha morango o ano inteiro, porque se der morango na Muitas época vezes errada, ele não vai estar bom. Não. E aí a tem gente coisa que é só no Natal, que é só na Páscoa, que é só... Agora não adianta você ir procurar um abacaxi, não vai ter abacaxi bom no mercado. Sim. Daqui a um tempo vai ter abacaxi bom no mercado. O abacaxi continua existindo o ano inteiro, mas ele não vai estar bom fora do período dele. Sim. E a maior parte da natureza tem um ciclo mais longo, né? Um ciclo de um ano. É um ciclo solar. E as mulheres têm um ciclo lunar. A gente é regida pela lua. E o nosso ciclo tem 28, 29 dias ali, assim. Então, dentro desses 28, 29 dias, a gente tem uma variação hormonal gigantesca. Sim. Tem um gráfico super legal aqui que fala sobre isso. O fato de você entender isso, eu acho que também te dá um pouco mais de calma, né? Em relação à vida, em relação a você mesma, mais compreensão com você mesma, porque, cara, né, é uma exigência muito grande que a gente já Sim. tem enquanto mulheres, de estar sempre bem, enfim. E com a gente mesma, eu acho que é uma puta cobrança, né? De, nossa, eu preciso estar 100% todos os dias, ter feito tudo, enfim. A gente tem muitos Sim. papéis enquanto mulheres. Ontem você me mandou mensagem falando que você estava se sentindo Exato. ansiosa, porque você queria estar produzindo super e não sei o que, e estava até começando a dar atenção para esse negócio de que os processos têm seu tempo e etc. Na verdade, né? é que é uma cobrança, eu acho que muito masculina, não digo masculina no sentido de parceiro, mas masculina no sentido de sociedade, Sim. assim. É uma energia masculina, né? Sim, esse lance de que você tem que ser mais firme, de que você tem que cumprir todos aqueles prazos e não importa o que aconteça com você. E, na verdade, tipo, isso não é muito natural, né? Eu acho que claro agora que responsabilidade a gente tá começando a tomar consciência disso, né? Eu acho que a sociedade colocou a gente nesse papel de vocês precisam negar o feminino de vocês para se incluir na sociedade. Sim. Porque os homens estão produzindo aí diretão o tempo todo e não sei o quê. E vocês querem os mesmos direitos e tudo mais. E aí a gente foi negando toda esse nosso lado intuitivo, os nossos ciclos, etc., para se encaixar na sociedade. E tá tudo bem, lindo, nos encaixamos na sociedade. Agora a gente pode voltar a olhar para esse nosso feminino e acolher ele e tentar encaixar ele dentro da nossa rotina, né? E é porque, como você falou, né? Isso, na verdade, só contribui pra nossa própria autocompreensão, digamos assim, e até pra gente saber que, cara, nessa época do mês eu não vou começar um projeto novo porque eu sei que eu não vou estar tão bem, eu sei que eu vou estar com foco em outras coisas, eu sei que eu vou estar mais retraída, não é bom fazer aquele evento, não é bom ir naquela festa, não é bom... É autoconhecimento. Ou vai ser fogo de palha, assim. Sim. Que acontece muito. Às vezes no período ovulatório você tem uma ideia muito louca, conversando com pessoas na rua, super expansiva, não sei o quê. E aí você pensa, meu Deus, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Na semana seguinte você entra no teu período pré-menstrual, porque acabou a ovulação. Aí você começa a entrar numa fase do ciclo que você vai mais pra dentro, uma energia mais
fechada, de Sim. acolhimento, etc. E você não vai ter energia para botar aquela ideia em prática. Sim. E aí você vai se frustrar com isso. Sim. E não precisa se frustrar com isso. E até tem um outro livro bem legal que ele fala um pouco mais da parte biológica disso, que é o... o que tá lá na de cabeceira. Mulheres em Ebulição. Ele fala um pouquinho sobre como são os nossos ciclos e por que a gente funciona de determinado... oi! E por que a gente funciona de determinada maneira no seguinte sentido. Ele explica que, né, no nosso ciclo de 28 dias, a gente passa... Uma mulher que não toma hormônios, que não muda a percepção natural dela das coisas, ela primeiro se atrai bastante de maneira olfativa pelo outro sexo, ou enfim, tem uma atração sexual, não necessariamente do outro sexo, né? Esse aqui, ó. E ela escolhe o parceiro nesses primeiros 14 dias, muito por conta disso. E depois desses 14 dias, nos outros 14 dias do ciclo, como ela tá, supostamente, biologicamente, a mulher já tá com o óvulo ali fecundado, ela tem que guardar ele, a gente fica naquele estado de muito mais em casa, tranquilinha, querendo ficar numa boa, não querendo sair tanto, não querendo ser tão expansiva como na primeira parte, porque na primeira parte do ciclo a gente tá mais ativa, mais feliz, mais comunicativa, quer sair, quer fazer um monte de coisa. E isso muda no ciclo, né? E esse livro fala muito que a gente deveria, antes até de escolher um parceiro, para quem quer, se interessa em casar e, né, construir um relacionamento, ela fala até muito sobre isso, se a monogamia é interessante ou não do ponto de vista biológico, mas ela fala também que se você quer construir um relacionamento, que é legal você ficar um tempo sem tomar pílula para entender se a sua atração pelo seu parceiro é de qual tipo, se é uma atração física mesmo, porque ela concorda que os relacionamentos duram quando existe também uma atração física, não apenas intelectual, ou enfim, e que a própria pílula afeta o nosso poder de decisão sobre esses relacionamentos. Sim. Esse negócio da pílula é muito doido, né? Eu não tomo pílula há bastante tempo, assim, e a percepção de tudo muda muito, assim. E principalmente com relação ao nosso próprio corpo, assim, de a gente entender em qual fase a gente tá, como a gente tá vivendo, porque é um engano muito comum entre as mulheres achar que quando tá tomando pílula tá menstruando, porque não tá menstruando, na verdade. Porque o sangue que desce, quando você toma uma pílula, ele não é um sangue menstrual, ele é um escape. Ele é, na verdade, proposital. Ele tá ali pensado para que as mulheres não achassem que estavam grávidas. Porque antigamente as pílulas anticoncepcionais não tinham sangramento. E aí as mulheres não sabiam se elas estavam grávidas ou não. E aí eles incluíram esse dispositivo na pílula, de que a pílula ela vai tendo uma queda hormonal ali para você ter um sangramento, que não é exatamente um sangramento. Porque o que acontece? Na mandala, aqui no livro da mandala até tem uma parte sobre o ciclo menstrual, que ele mostra a fase folicular e a fase lútea, né? Então no primeiro dia da nossa menstruação a gente começa a fase folicular. E aí nessa fase folicular o nosso útero tá liberando o sangramento e o óvulo ali, o folículo, ele tá se formando para sair do ovário e ir pro útero. Durante esse período em que o óvulo tá se formando ainda para descer pro útero, o nosso estrogênio tá super baixo e ele vai crescendo. Ele vai crescendo para formar essa parede que é o endométrio ali, assim, ele vai formar essa parede. Se a gente toma anticoncepcional, a gente não ovula, que é uma coisa que muitas mulheres também não sabem. Quando você toma anticoncepcional para acalmar o seu ovário. Então o seu ovário ele entra em stand-by ali, assim, ele fica apagadinho, desligadinho, ele não produz óvulos, os óvulos já estão lá, né? Mas ele não amadurece os óvulos e não manda os óvulos pro útero. Mas isso, no caso, é a pessoa que tá tomando certinho o anticoncepcional, né? Ela tá tomando anticoncepcional certinho. Se ela tiver uma falha em algum dia, o nosso organismo
dá uma trabalhadinha. Cada dia de falha de anticoncepcional, o nosso organismo dá uma trabalhada. Então, outra coisa que é muito comum de as mulheres não saberem é que a gente fica fértil, de fato, por 48 horas, assim. Que é, curiosamente, o mesmo tempo que a lua nova dura no céu. Porque a lua nova, ela não dura 5 a 7 dias, assim como todas as outras luas. Porque se você olhar para o céu no dia da lua nova, ela tá lá apagadinha. Você olha no dia seguinte, ela tá lá apagadinha. No dia seguinte, já começa a aparecer o risco dela do lado esquerdo. E ela já começa a ser crescente. Então, a lua nova e a lua cheia, elas duram menos tempo do que a lua crescente e a lua minguante. Elas duram 48 horas. Assim como o nosso período, do nosso ciclo. Porque a nossa fase fértil, de fato, ela é 48 horas. É 48 horas que o nosso ovário tá ali. Ele é solto pelo ovário. E... Voltou. Deu uma pausinha ali, voltou. Ele é solto pelo ovário e ele dura 48 horas. Se nessas 48 horas nada acontecer com ele, ele vai ser dispensado pelo nosso corpo. O que acontece que faz com que a gente acredite que a gente fica fértil uma semana por mês, né? O mês tem 28 dias ali em média, 4 fases de 28 dias em média, então a gente tem 7 dias de fase fértil. Não tem. Só que o espermatozoide dura dentro do corpo da mulher até 5 dias. Então, se por um acaso você transar hoje e for ovular no domingo, você corre risco de engravidar. Agora, se você ovulou na segunda-feira e vai transar na sexta, você tem que ser a rainha da fertilidade para engravidar. É muito difícil mesmo, assim. Então, o nosso... Existe como a gente saber, né? Tipo, através do muco, da percepção do muco. Como fala? Do corrimento, de alguma coisa, né? Eu acho que já vi até umas tabelinhas na internet que explicam ali. Tem, aqui fala um pouquinho até. Fala. Mas fala, você estava falando da tabelinha. Tem uma... sim, que falam que o método mais garantido é pela temperatura. Temperatura basal. Para quem tem o termômetro para fazer a medição da temperatura basal, é um método de percepção de fertilidade muito legal. É o mais acurado de todos, assim. Para quem tá buscando engravidar ou para quem não quer engravidar de jeito nenhum, é o melhor método de percepção. A percepção do muco vaginal e a percepção a medição da temperatura basal. Porque nossa fase do ciclo, aqui embaixo ele até tem a temperatura basal. Na fase fértil, a nossa temperatura está muito mais alta. É óbvio que a gente não percebe isso no corpo, assim, porque é a temperatura interna, né? Então, esse termômetro é um termômetro interno que mede, assim, com muita cuidado, assim. Ele é muito, 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 muito preciso. E aí ele vai te dando essa medição da temperatura para você saber qual é o momento que você está mais fértil e o momento que você não está mais fértil. E o muco cervical, que é o muco que corre da nossa vagina, que também muitas mulheres falam, é porque eu tô com corrimento, porque não sei o quê. Que não é exatamente uma coisa, depende, né? Mas não é exatamente corrimento uma coisa ruim. Tem cheiro. Corrimento tem cor e tem cheiro. O nosso corpo, ele libera muco o ciclo inteiro, basicamente, assim. Por diversos fatores. Um dos fatores que é muito curioso, que as mulheres ignoram, porque a gente acha que isso é uma coisa muito masculina, a gente sente, sim, tesão por coisas que não estão relacionadas necessariamente a sexo, e o nosso corpo se lubrifica com essas situações. Então, assim como, sei lá, os homens às vezes ficam com uma ereção do nada sem saber o que está acontecendo, a gente tem uma liberação de muco de lubrificação mesmo, por situações de euforia, coisas desse tipo. Então, às vezes, você vai lá no banheiro e, meu Deus do céu, eu tô com corrimento aqui, e às vezes nem é um corrimento, assim. Sim. Por isso que perceber essas informações do nosso corpo é muito importante, muito valioso. Sim. Porque a gente passa a se conhecer de fato, assim, né?
Que massa isso. Muitas falas, Eu muitas acho que uma coisas. coisa importante pra dizer é que a mandala não precisa ser usada por mulheres que não tomam anticoncepcional. Pode até ser usada por mulheres trans, por mulheres que já tiraram o útero, por qualquer razão. Então, ela pode ser usada até por homens, inclusive. Porque é realmente uma forma de você analisar o seu ciclo e ver o que as intercorrências, o que acontece com você todo mês, e identificar isso para que você se conheça melhor, basicamente. Sim. No livro elas até falam aqui, e no Ciclo eu também falava para as meninas que não é uma obrigação, né? A partir do momento que você decide, eu vou usar um método de percepção, eu vou usar a mandala lunar, ou vou usar outras mandalas que existem no mercado, não é uma obrigação, porque se um dia você sentir que você não tá afim, ou você esqueceu, ou você... Eu sempre falo que você esqueceu de fazer a anotação, ou você não tava afim de fazer a anotação nesse dia, não tente fazer no dia seguinte. Porque o fato de você não estar afim de fazer a anotação, ou o fato de você ter esquecido de fazer a anotação, é uma informação importante pro teu diagrama. Pra quem não... então, pra quem não tá entendendo nada que a gente tá falando, né? Enfim, vou tentar mostrar de pertinho aqui. Essa aqui é a minha mandala do ciclo passado. A gente começou ontem, hoje é dia 7, a gente começou ontem um ciclo novo. E eu peguei... ela sem preencher. E eu peguei a minha mandala no dia 16 de fevereiro, que foi quando eu comecei ela. E aí eu preenchi ela a partir do dia 16 de fevereiro em diante. Ela vazia, e daí você vai preenchendo ali com lápis, com cor. Ela tem vários campos ali, assim, eu acho que pra quem quiser dar uma olhadinha depois na internet, procurar, é uma ferramenta super legal de autoconhecimento. Mostra a tua legendinha para as pessoas entenderem. Você marca uma legendinha ali e você vai criando os seus próprios... Como é que fala? As suas próprias, suas próprias percepções mesmo, né? Mas basicamente assim, cada campo desse aqui, ó, é um dia. Então esse aqui é o dia 16, 17, 18. E aí a gente vai marcando todos os dias. O que eu recomendo muito ela tem no começo de cada alunação a mandala mesmo, né? Mas ela tem os dias, né, do mês certinho ali. O que eu recomendo para quem tá começando a preencher a mandala, é a primeira mandala, etc. Uma pergunta, dá pra começar qualquer dia a preencher? Você começa a preencher no primeiro dia do seu ciclo menstrual. Então, o dia que você menstruou, começa a preencher. Então, digamos que hoje menstruei, primeiro dia do meu ciclo menstrual é hoje, eu vou pegar a minha mandala, vou achar ela lá no dia 6 de março, que é a quarta alunação aqui. Hoje é dia 7, né? Essa foi ontem. Então, digamos que comecei a menstruar ontem, peguei aqui no dia 6 de março e preenchi o dia 6 de março. E aí vocês vão ver que do centro para fora da mandala, ela tem um primeiro campo que é uma gotinha, que é para você indicar se você menstruou ou se você não está menstruado. Se você estiver menstruado, você pinta ali de vermelho ou da cor que você acreditar que é melhor para você identificar isso. E aí o primeiro quadradinho em cima é o dia do seu ciclo, então é o dia 1. Então, menstruou no dia 6, esse é o dia 1 do seu ciclo, primeiro dia de menstruação. E dali pra cima, você pode usar várias anotações para fazer. O que eu sempre falava para as meninas no Se Inclua e o que eu acredito que é melhor de ser feito, outras autoras que falam sobre isso, a Miranda Gray, a Mirella Favor, falam muito sobre a gente exercitar esse processo de autoconhecimento através da escrita primeiro. Porque é muito difícil, a gente nunca fez isso, né? A gente nunca olhou para o nosso ciclo menstrual, nunca parou para perceber ele, etc. E daí do nada você já vai sair legendando, botando cor e etc. E às vezes você nem sabe exatamente o que você está sentindo. Então, a dica para começar é que você primeiro pegue o dia ali, 6 de março, na sua agenda e escreva nesse dia.
É que também já é um exercício pra você ir começando a se perceber, porque às vezes a gente tá tão frenética na rotina que a gente não para e se sente, se Então vai percebe. começando a se acalmar, assim. Eu sempre falava para as meninas que são 2 perguntas básicas que você precisa responder. Você sentiu alguma alteração no seu corpo físico? Se você sentiu dor de cabeça, enxaqueca, dor nos seios, seu intestino estava mais devagar ou estava mais acelerado, você sentiu mais calor, percepções físicas. Anota tudo que você sentiu de físico. E aí depois o que você sentiu de emocional. Elas indicam aqui várias coisas também, né? Tipo de físicas, por exemplo, cólica, espinha, dor no seio. Então eu acho legal primeiro escrever tudo. Que daí Mas aqui você já tem uma colinha de tipo, ai, eu não sei o que eu tô sentindo agora, o que eu poderia escrever sobre. E pensar, tipo, ir pra cada uma daquelas agendinhas ali e pensar, eu senti cólica? Não, eu não senti cólica. Então eu vou escrever sobre outra coisa, sobre como eu tô me sentindo nesse momento. Enfim, é de fato... E aí depois você escreve sobre o emocional. Hoje eu senti raiva. Por que você sentiu raiva? Qual foi a situação em que você sentiu raiva? O que te gerou essa raiva? Percebe tudo isso, anota tudo isso por escrito. E aí, depois que você tem tudo isso por escrito, você vai ali para mandala. Aqui, ó, eu tenho a minha legendinha. Vem junto com a mandala, é um marca-página que você pode usar para marcar sempre a página da mandala da alunação que você está trabalhando. E aí ele tem aqui em cima a mesma escalinha que tem na mandala e legendas. Ele vem em branco e aqui eu preenchi o meu com essas informações que é o que eu costumo perceber na minha mandala. Então aí eu pego e vou ali do ladinho da mandala e vou comparando como estava a minha energia vital, como estava a minha força de ação, como estava a minha autoconfiança e vou marcando isso nesse dia. Além disso, eu vou marcando as coisinhas da legenda. Então, na minha legenda aqui, por exemplo, eu tenho algumas coisas que tem aqui no comecinho da mandala, tipo cólica, espinhas, dor, ovulação, inchaço. Mas eu tenho também produtividade, tenho para eu anotar em mim, né? Sensualidade, o quanto eu tava me sentindo sexy, o quanto eu não tava me sentindo sexy naquele dia. Tenho masturbação, se eu tava com vontade de me masturbar naquele dia, se eu não tava com vontade de me masturbar, porque é muito legal a gente perceber isso, que a gente jura que a gente só tem apetite sexual no período ovulatório. E na verdade, muitas mulheres têm muito apetite sexual durante o período menstrual. E transar menstruada é um tabu. Super. É um mega tabu, assim. Eu acho que pra nós mesmas, né? Tipo, ai meu Deus, mas vai sujar, mas faz bagunça, mas nojinho. Dá-se um jeito, né? Sei lá. Tem várias formas de resolver isso, mas tem é várias muito formas legal. de resolver isso. E, tipo, isso não é um problema em vários outros aspectos. Por que nesse especificamente você vai se importar, né? E, cara, pensa só que se você não quer engravidar de jeito nenhum, você não toma pílula, o período menstrual é o período mais seguro pra você transar sem riscos. Inclusive, meninas, não tomem pílula no dia seguinte quando estiverem menstruadas. Acontece com muita frequência. Outra coisa que eu tenho anotado aqui no meu é limpeza. Se eu tava faxineira ou não, porque eu tenho muito isso, eu né? tenho anotado no meu que é consumista, porque eu tenho fases do mês também que eu quero comprar tudo. E, tipo, é uma fase. Passa, depois eu fico, nossa, nem precisava disso. Às vezes eu resolvo, tipo, dando uma volta no shopping comprando nada. Sim. Vou lá, dou uma volta no shopping e resolvo. Mas é um negócio legal de observar. Doente eu tenho também. E álcool também, porque consumo de álcool também interfere no nosso ciclo menstrual, nas nossas dores, no quanto a gente... Então, assim, ir percebendo que, putz, sei lá, você olha lá pra sua mandala e percebe que você consumiu álcool nos últimos 4 dias da tua fase pré-menstrual e a sua menstruação vem super dolorida, coisas podem estar conectadas aí. E é legal a gente observar. Assim. Olha, uma coisa que pra mim fez bastante diferença também foi o lance do uso dos cristais, né? Que a gente até publicou a matéria ontem falando dos chakras. E a gente pode até entrar um pouquinho nesse assunto daqui a pouco.
Eu queria só fazer uma pergunta pra Karen. Fui introduzindo as perguntas que me mandaram ao longo do vídeo aqui. Mas uma última pergunta que me mandaram que eu achei bem relevante e eu não sabia muito responder é se a mandala, você falou de masturbação, né? A mandala é indicada para meninas que estão começando a menstruar? Porque ela é bem lúdica, digamos assim, né? É um exercício legal de você fazer. É bem informativo. Eu acho que se eu tivesse tido todas essas informações quando eu era adolescente e comecei a menstruar, minha vida até sexual teria sido muito diferente. Sim. Mas eu fiquei em dúvida sobre isso. Se uma menina me perguntou, né? Mandou um direct pra gente, eu fiquei na dúvida sobre o que responder. Você acha que ela seria indicada? Muito. Uma menina de 12 anos, mesmo falando das partes ali de masturbação, porque às vezes é um assunto que a mãe quer introduzir de uma maneira diferente. Assim, eu acredito que... Porque assim, a mandala lunar, ela não é... Não existe só essa. Ela é um material muito antigo mesmo. E você pode confeccionar a sua em casa. Então, se, sei lá, você tem a sua filha tá começando a menstruar, você quer inserir esse assunto para ela, fazer o acompanhamento dentro de um diagrama da lua, de uma mandala lunar, é super legal para ela ir percebendo o ciclo dela e entendendo, principalmente nessa fase onde ela ainda não tem nenhuma crença sobre isso, né? Tipo, ela tá começando, ninguém contou nada pra ela de que tal coisa é certa, tal coisa é errada, né? Ela vai descobrir dentro do próprio corpo. Então, pega lá uma folha sulfite, desenha um círculo, 28... Eu costumo fazer com 30. É mais fácil dividir em 30 do que em 28. E 32 por ali. E às vezes o ciclo, principalmente no começo do período, assim, o ciclo não é tão regular. Então é legal você ter ali mais espaços para preencher, caso você tenha um ciclo de 29, 30 dias. E daí eu acho legal fazer uma mandala por ciclo. Porque essa mandala aqui, ela é feita com base na alunação do céu. Então, essa aqui, por exemplo, que é a alunação que a gente entrou ontem, ela começou no dia 6 de março e vai acabar no dia 4 de abril. Então, essa mandala, ela começa no dia 6 de março e acaba no dia 4 de abril. Se você pegar uma mandala que não tem os dias e não tem as luas no céu, tem só os campos para você fazer as anotações da lua interna, você vai começar ela no primeiro dia do seu ciclo e vai terminar ela no último dia do seu ciclo. Então você vai ter um ciclo menstrual inteiro numa folha só. E aí é muito legal você pegar eles depois e comparar sem a lua no céu, para você identificar os padrões só no seu ciclo interno. E eu acho que isso, para uma menina que está começando a menstruar, é um puta aprendizado para se entender e aprender mais sobre si mesma, assim, eu acho que é super válido. E se você for uma mãe mais pra frente, que tá tudo bem falar sobre masturbação e etc, meus parabéns, você é uma mãe maravilhosa. É que tem vários tipos de mães, né? Eu sei que tem mães que tem muita dificuldade em abordar esse assunto, assim como porque tem é muito difícil, né? Claro, com certeza. A gente tem dificuldade de falar sobre isso com as nossas amigas, às vezes, né? Então, falar sobre isso com uma criança é ainda mais difícil. Mas eu acho super válido, eu acho uma ferramenta super legal mesmo. Eu comecei nessa bagunça de bruxaria muito nova. Eu tinha 12, 13 anos, assim. Quando eu comecei a ir atrás desses assuntos, estudar, e aí eu achei um gráfico de mandala lunar e me perdi nesse mundo, assim, super fui me autoconhecer ali, assim. Hoje em dia, pra mim, é muito fácil. É muito fácil preencher, e é muito fácil perceber, porque confesso que às vezes eu não preencho, mas eu sei como eu tô, eu sei em que fase eu tô. Sei que você é avançada nesses assuntos. Então, né? Mas eu acho que é essa a ideia, né? Sim. A gente começar a exercitar aqui pra ficar cada vez mais natural. Olha, eu até lembrei que esse lance da masturbação é uma coisa que eu tenho uma amiga que a mãe dela falava sobre isso com ela desde a infância. Então, pra ela sempre foi uma coisa muito natural e muito fácil de lidar, diferentemente do que era pra mim. Então, talvez seja alguma coisa legal pra você trabalhar, porque é muito saudável isso, né? Tipo, ela fala
Exatamente, de você se conhecer e do quanto é importante, do quando o seu campo está aberto durante a menstruação, o sexo durante a menstruação, por que a gente está mais aberta, mais sensível, por que é importante, até um bom momento pós-carnaval pra gente falar disso, por que é importante você se observar nesse momento e se entender que você está bem mais aberta, bem mais sensível, por que cuidar nesse momento e se abrir mais pra uma pessoa que você confia, enfim, né? Não que tenha problema, gente, sexo casual, claro que não. Mas para você, se você domina esse conhecimento sobre você mesma, você sabe o que esperar da relação, enfim, daquele momento em si, né? As coisas mudam. Sim. E já passando pro nosso segundo assunto, o que você daria de dica, assim, né, justamente nessa fase que as pessoas sentem que a energia tá mais densa, que, né, é muita festa, é muita bagunça, mas também é muita coisa ruim que acontece, enfim, como qualquer outra, muita coisa boa, muita coisa ruim, mas às vezes a gente acaba ficando um pouco energeticamente desgastada, exausta. E o que a gente pode fazer tanto para se proteger disso no futuro, quanto para repor essas energias, assim, nesse momento? Porque a gente fez uma matéria ontem no blog, né, onde a Karen explicou exatamente onde ficam os chakras, como que a gente pode trabalhar especificamente cada um deles. E se a gente tem uma dor em algum ponto do corpo, geralmente ela está relacionada a algum chakra que a gente tenha. Então, que pode estar. Exatamente. Então, a gente ter esse conhecimento também é uma coisa que, junto com os cristais, pode ajudar a gente a trabalhar isso melhor. Se quiser falar um pouco sobre. Enfim, né? Esse momento é realmente bem denso. Todo mundo pulou carnaval, se divertiu, botou o corpo no mundo, ou não, ou às vezes ficou quietinha mesmo, mas independente disso, Sentiu a energia, né? A energia do universo tá super agitada. E, enfim, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer pro futuro. Uma grande dica é carregar um cristal de proteção no bolso, na pochete, tampar o umbigo, todas essas coisas realmente influenciam muito na nossa energia. É recomendável até sair com o Yoni Egg? Não recomendo, porque eu acho que é um momento, principalmente porque a gente abusa muito da fuga da consciência durante o carnaval, né? Uhum. Então a gente tá super ali no rolê, bebe, usa droga, se passa, cansa, pula, não sei o que, faz aquele monte de coisa. Você tá muito vulnerável no universo, você não sabe o que as pessoas podem botar no seu copo, pelo que você pode passar. Então, assim, não recomendo sair com Yoni Egg durante carnaval, situações assim, show, situações com muita gente, porque você realmente não sabe pelo que você vai passar, assim. É diferente da sua rotina, né? Você tá usando pra trabalhar, pra... Eu acho que o Yoni Egg, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. E você tem que estar consciente quando você está usando ele. Você tem que estar consciente de que você está usando ele. Você tem que estar com a intenção... Olha, isso é bem legal. Com a intenção muito certa ali, assim, né? Eu coloquei a intenção de que eu vou fazer o álcool altera isso, né? Sim. Talvez ele seja bom no momento E nem só o álcool. Às vezes você nem vai beber só água no rolê. Vai pro carnaval, vai num show, etc. Vai beber só água, não vai consumir álcool, não. Você vai sair daquele estado de consciência. Você não tá ali pra fazer uma cura energética. Você não tá ali pra curar algo dentro do seu corpo, pra curar uma crença limitante. Você não tá ali pra fazer nada de cura. Quando então você tá num show, você tá curtindo um show. Cristal. É legal levar uma sionitazinha, uma pirita, uma pedra de proteção mesmo, um ônix, e uma turmalina negra. Coloca na pochete, coloca no bolso, coloca num lugar perto do corpo, assim, ou num colar mesmo, brinco, alguma coisa assim. Ou se você não for usar barriga de fora, quiser cobrir o umbigo, bota a pedra no umbigo, bota um microporezinho ali cobrindo o umbigo com a pedra. Que tem um chakra bem importante. Que tem um chakra bem importante, o chakra do nosso ego, o chakra umbilical ali, o chakra do eu sou.
cuida coloca ali naquela região ou perto do corpo mesmo, assim. Mas aí a pedra tá ali pra te proteger. Ela não tá ali pra te curar de nada, ela não é um processo não é um processo curativo, não é um processo terapêutico. Sim. Agora, se você vai fazer um tratamento com o Yoni Egg, é legal que você tenha colocado a intenção daquilo e você esteja trabalhando aquela intenção o tempo todo. Sim. Então, se você vai fazer um tratamento ali com uma ametista, com Ione de ametista, que é lindo além de tudo, você colocou ali a intenção de que você quer curar o teu feminino, que você quer trabalhar a tua intuição, e aí você coloca ele ali dentro de você, colocou a intenção no cristal, colocou ele dentro de você e você está consciente de que a intenção que você tem o tempo todo, as 8 horas que você vai passar com ele, você tá com aquela intenção no corpo, você não tá simplesmente vivendo. Sim. E aquele cristal tá ali, às vezes é porque eu acho que a nossa relação com o cristal é muito importante. A gente tá super conectado com ele, com o que a gente quer dele, etc. E às vezes quando a gente até fala muito de limpar os cristais, de energizar os cristais, e isso é muito porque um cristal que não tá sintonizado, que não tá energizado, ele tá absorvendo energias que não necessariamente são energias que a gente quer absorver, né? Uhum. Então, se você tá ali com um cristal por perto, mesmo quem usa colar com cristal, coisas assim, é sempre bom limpar, energizar ele sempre que possível. Lua nova e lua cheia é super legal para fazer isso. Porque senão você tá só carregando ali uma pedra que tá absorvendo a energia do mundo, deixando ela toda perto de você. Sem intenção nenhuma de cura, né? Que é isso que as pedras fazem no nosso universo, né? Elas são campos de limpeza, basicamente, né? Por isso quando a gente vai para esses lugares de pedras, cristais, tipo Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, são lugares que tem muitos cristais, a gente sente uma energia muito boa, muito leve, porque esse lugar é cercado de limpeza e energização, né? E a natureza é muito mestra em limpar e energizar os cristais todos os dias pra gente. Isso é bem legal, né? Então você acha que seria mais indicado usar depois, nesse Isso, pós-carnaval. Passou a bagunça do carnaval, é essencial agora. Faz sua meditação, ou não precisa fazer a meditação, mas... Aproveita que a lua nova em peixes, super intuitiva, super... energias cósmicas, super sensível, super espiritual. É super legal para fazer trabalhos de energização, de limpeza, de consciência. Então, super legal pegar lá no blog o ritualzinho que a gente colocou lá na matéria, no blog da OVE, e fazer o ritual com um cristal. Pode usar um Yoni Egg para fazer? Pode, né? Ele é um cristal, tá junto com você. Para alinhar os chakras, para ter um pouco mais de... se centrar na vida. Quarta-feira de cinzas passou. Quarta-feira de cinzas justamente é esse momento, né? De descansar. Limpeza, né? Limpa toda a energia. Renovar. E aí agora começa um ciclo novo com uma energização de cristais. Acho que temos mais um pouquinho de tempo. Tem alguma outra dica que você daria para esse momento, assim, ou para alguém que passou carnaval e tá sentindo alguma coisa em algum lugar específico, alguma relação com algum desses chakras, sabe? Eu acho que primeiro é sempre muito legal ter auxílio de um terapeuta holístico para fazer uma avaliação mesmo dos chakras. Porém, um ponto que eu tenho certeza que muita gente tá com muita dor ou algum problema pós-carnaval, garganta, chakra laríngeo. A gente sempre acaba trabalhando muito essa região, às vezes falando coisas que não gostaria e se arrepende depois, ou às vezes guardando coisas que gostaria de falar e não falando. Então esse é um chakra muito legal de trabalhar nesse período.
Então dá uma olhadinha lá no blog da Ouve e pega lá todas as dicas. Lá no blog a matéria tá chakras e cristais, acho. Cristais dos nossos chakras. Eu vou deixar Alguma coisa ela assim. no nosso link da bio do Instagram, tem todas as matérias, as últimas matérias, então dá pra acessar por lá. Lá tem dica de que cristal usar para cada chakra, o que cada chakra influencia, o que você pode estar sentindo. Então dá uma lidinha ali e percebe se, Outra coisa que é muito comum também e que é muito legal de trabalhar, chakra frontal, ametista, intuição, espiritualidade, nosso terceiro olho. É muito legal de trabalhar porque nessa época a gente costuma estar muito confusa, depois de tanta coisa, é muita energia, a gente tá cansado e a gente tá com aquela sensação de que o ano precisa começar e a gente não sabe muito bem o que fazer, dá aquela sensação de tô perdida. É legal trabalhar esse chakra. Então lá no blog da Ouve vocês vão conseguir ver que pedra usar para isso, que pedra vocês podem usar para isso, que ritual vocês podem fazer. Tem uma listinha lá com uma playlist super legal de músicas para ajudar nesse ritual. E se guardar. Ficar em casa um pouquinho, descansar, refletir sobre tudo que passou até agora. Dia 20 de março a gente vai começar o novo ano astrológico. Aí tem entra mais ano novo ainda, né? Sol entra em Áries e aí a gente começa o novo ano astrológico. E eu acho que pra quem tá meio perdida, meio confuso, assim, é até bom dar essa dica de que calma, porque o ano de fato só começa dia 20 de março. Peixes, que é a alunação que a gente tá agora, né? O Sol tá passando aí pelo finzinho de Peixes. É um signo mais mais mental, mais sentimento. Ele tá fazendo a finalização desse último ciclo que passou. E aí, quando o Sol entra em Áries, ali dia 20, é que o pau tora mesmo. Porque a vida começa, o mundo começa. E dá pra se preparar aí, tem uns dias ainda pra se preparar. Aproveita esse período, aproveita que a lua nova, pega a primeira página da alunação ali na mandala lunar, faz uma listinha de intenções. Isso é bem legal. O que você quer realizar nesse ciclo. Não se cobre demais, não joga lá na frente, vou fazer uma lista de intenções para um ano, não se cobra tanto, vai com calma. O que você quer realizar nesse próximo ciclo? O que você quer realizar nesse mês? Escolhe uma intenção ali, bota uma intenção, olha pro teu mapa ali, pro teu calendário, divide essa intenção em 4 fases, em 4 etapas, vai realizando cada uma delas aos pouquinhos. Lua nova, a gente intenciona, lua crescente a gente bota pra rodar, lua cheia a gente colhe os frutos, lua minguante a gente... Eu brinco que mulher é tipo uma startup, sabe? Porque é o tempo todo vivendo nesse processo de bota pra rodar, vê os ajustes que precisam fazer, reflete e vai ajustando. É muito legal a gente ter um ciclo curto que permite a gente fazer ajustes todo mês. Todo mês a gente pode olhar pra si mesma e falar, agora eu vou ajustar isso. Fiz isso não tá muito legal, eu vou tentar desse jeito. E até pra gente se fortalecer, né? Porque a gente sabe que também amanhã, que é Dia da Mulher, é um dia que costuma ser, de certa maneira, denso e difícil pra muitas mulheres, né? A gente sabe todas as conquistas que a gente teve pra chegar até aqui, mas a gente ainda tem muita coisa pra conquistar ainda. Sim. Então é um dia que, pelo menos pra mim, costuma ser um pouco mais triste do que feliz, e enfim... É um bom momento pra gente estar introspectiva, pra usar o nosso cristal, fazer a nossa meditação, ficar um pouco com a gente, com as pessoas que a gente ama e que a gente, né, tem apoio, porque eu acho que é a melhor maneira de você se preparar. Mas eu acho que era isso, né, que a gente tinha. Era isso. Se vocês tiverem perguntas, podem enviar por direct, até pra Karen, podem enviar por direct na Ouve que a gente responde. E por último, a gente queria sortear pra vocês uma mandala.
Então, quem assistiu até o final, manda um e-mail pra gente por direct. E amanhã a gente vai fazer um sorteio. Eu gravo o sorteio pra vocês e a gente publica nos nossos Insta. Pra quem quiser ainda começar esse ano do dia 20 de março bem, a gente vai sortear uma mandala. Pra todo mundo que mandar o e-mail, acho que até, vamos pensar num horário amanhã, até meio-dia de amanhã. Até meio-dia. Então, Daí, quem assistir até o fim, até meio-dia de amanhã, né? Manda um e-mail no direct, que vai rolar um sorteio de uma mandala. Vale muito a pena, gente, é linda. E é isso, se vocês tiverem dúvidas, se vocês estiverem usando também, quiserem ir compartilhando, marca a gente lá, a gente vai adorar ver. Eu tô no ciclo, eu tô sempre contando um pouquinho do meu ciclo, assim, me abrindo pra inspirar vocês e pra vocês irem entendendo também como funciona. E vou adorar fazer essa troca com vocês também. E é isso. Ainda tem algumas unidades também no site. É verdade. Se alguém quiser comprar, dar de presente, enfim. A gente tem pouquinhas unidades no site. Acho que algumas, não sei quantas, mas estão acabando. Enfim, obrigada por terem assistido. Obrigada por terem assistido, obrigada por terem chamado. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Bom Dia da Mulher. Ai, Deixa eu contar isso.